Olá pessoal, a aula de hoje, esse vídeo, eu vou estar trazendo algumas discussões sobre o estudo de volumetria de vegetação e aplicação da vegetação no projeto paisagístico. Vocês recebendo, você já tem ali o PDF, são vários slides, então para a gente não se estender muito, alguns eu não vou ler porque vocês podem estar lendo, e outros eu vou trabalhar apenas algumas partes que a gente considera mais importante estar discutindo aqui, ok? Primeiro é importante a gente saber que o uso da vegetação como elemento de projeto, a gente normalmente toma como parâmetro e pode tomar algumas características das matas nativas, uma vez que elas próprias são desenvolvidas, mesmo independente do bioma, em diferentes estratos, em diferentes texturas, em diferentes características. E lembrando sempre que a utilização de uma vegetação mais adequada ao bioma traz diversas facilidades de manutenção, de exigências mesmo biosanitárias da vegetação. Né? A ideia de trazer alguma homogeneidade ou diversidade desses estratos e camadas, ela vem desde as próprias florestas, né? Que elas têm essa diversidade de estratos, de camadas, algumas camadas homogêneas, outras mais diversificadas, desde a floresta de araucária, florestas de coqueiro, ou mesmo floresta atlântica, da Mata Atlântica. Então a gente consegue observar estratos e camadas diferentes nelas. E para isso a gente pode ter como consideração a própria cobertura vegetal do nosso país, que ela é bem diversificada. Né? Mesmo o estado de São Paulo tem diversos biomas, diversas coberturas diferentes, né? Predominando aí mata tropical, né? A mata atlântica, né? E alguns campos também na nossa região. Os biomas brasileiros, eles são basicamente 6 biomas. A gente tem o bioma, né, da floresta amazônico, né, da floresta amazônica. A gente tem o Pantanal, que está inclusive, né, sendo queimado, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e os Pampas. Né? Então são diversos biomas e com suas características próprias de cada vegetação. O estado de São Paulo, então a gente tem aqui alguns mapas, tanto com ecossistemas quanto a cobertura vegetal primitiva, né, não a que tem hoje. Né, e ele vai estar apresentando em seu território basicamente 3 tipos de vegetação. O mangue, mais na região de litorânea, né, a Mata Atlântica, né, que dentro do domínio da Serra do Mar, e as florestas tropicais, na maior parte do estado, além de alguns campos. Outra coisa que a gente pode ver no projeto paisagístico, assim como na natureza, é a associação de diferentes estratos vegetais. Desde um grande parque, como o caso do Inhotim, né, com vários estratos, né, desde piso vegetal, forração, né, estratos arbustivos, arbóreos, palmáceas, até um exemplo de um jardim, um pequeno jardim, onde a gente pode colocar diversos estratos e pensar nessas camadas no projeto paisagístico. Né? Para o projeto, o uso da vegetação ele prescinde de diversas características naturais e de compreender a vegetação como um indivíduo vivo. E para isso e por isso ela tem uma dinâmica própria, né? E que sofre diversas transformações em cor, textura, aroma, estrutura nas diferentes etapas e estações do ano. Claro que no Brasil a gente não tem as estações tão marcadas quanto em países do norte ou países europeus, onde você vê o verão, primavera, outono, inverno muito marcado, né? Especialmente na vegetação. Como a vegetação ela muda com o tempo, a gente tem que conceber então o nosso projeto em diferentes etapas. Por exemplo, quando eu planto a muda até o momento que ela for ficar adulta, traz características diferentes para o meu jardim. E essas etapas dependem de características naturais de cada espécie que eu vou estar escolhendo. O tempo, então, ele vai trazer características diferentes para a minha paisagem, né? Desde a característica do próprio céu até da vegetação e da iluminação, né, solar, dessa iluminância, né, da abóbora solar, da abóbora terrestre. Né? Os diversos momentos pelo que um jardim passa, né, devem ser considerados na hora que a gente projeta, para que a gente atenda às características tanto estéticas quanto funcionais da subdivisão dos espaços, a articulação dos usos, que a gente tem falado tanto, as interações entre o meio ambiente, o espaço organizado e a natureza. Então, a cobertura vegetal, né, as características da vegetação que eu uso, os caminhos ou os espaços com água que eu posso estar
utilizando, eles devem conversar e pensar nessas diversas etapas durante o ano e durante a vida dessas plantas. Na hora de criar esses planos de massa, a gente deve determinar, a gente já viu, os elementos que vão formar a paisagem, né? Então, quais são os percursos diretos, indiretos, quais são, dentro desses percursos, as áreas de parada que eu tenho, que eu posso estar desenvolvendo, como eu vou configurar o meu sítio, quais são as visuais, quais são os espaços que eu quero barrar, os espaços que eu quero ter livre, para assim conformar o meu espaço. E pensando então que eu posso conformar esses espaços pela própria vegetação. Né? O projeto que a gente está realizando, ele tem tanto na conformação do espaço arquitetônico, quanto também desse espaço arbóreo. Eu vou criar clareiras, eu vou criar campos, eu vou criar espaços de passeio, de dormir, de acolher, de jogos. Com a vegetação, eu posso criar diferentes, né, desde visuais mais amplas até visuais mais restritas, mais fechadas, caminhos mais fechados. E com isso eu vou então começar a pensar a vegetação como volumes, né? Assim como numa edificação, volumes, né, horizontais, como tetos e pisos, e volumes verticais, como paredes. E com isso criar espaços, criar marcos que possam ser espaços atrativos na paisagem. Né? Posso criar elementos isolados de vegetação, elementos agrupados, e com isso determinar espaços conformados pela própria vegetação. Né? Desde campos abertos, contornados por vegetação para espaços de estar, né, de espaços de lazer, até, né, campos que podem, esses espaços abertos que podem acolher edificações de uma forma mais livre, né? Eu tenho uma obra de arte em Otim, ou então eu tenho uma forma mais integrada com a própria vegetação. Né? Então, desde espaços abertos até espaços mais fechados pela própria vegetação. Para isso, então, eu tenho que começar a pensar, né, quais são as formas vegetais. Né? Quando eu penso em árvore, eu posso pensar, então, em copas que sejam globulares, como globo, copas que criam domo, copas cônicas, cilíndricas, em forma de leque, informes, umas formas especiais como as pendentes. Né? E aqui eu vou estar trazendo, né, e vocês podem ver depois, alguns exemplos, né, de tipos de forma. Então, depois que eu criei, que eu pensei qual é a forma que eu quero dar esse meu espaço, que vocês já deveriam ter pensado na primeira etapa, né, alguns pensaram, agora eu vou determinar quais são as espécies. Como eu faço isso? Pego as imagens e vou determinar. É claro que a árvore, por ser um ser vivo, ela tem essa forma de copa, mas algumas são um pouco difíceis, são meio híbridas entre globular e em forma de domo, começa a ser às vezes não tão clara, mas eu posso ter uma noção de forma que eu posso dar, né? Desde ciprestes, né, o novateiro vermelho, que tem essa forma então cilíndrica, ou cônica, que eu posso estar então marcando um caminho, até as copas mais em forma de cálice ou leque. Posso ter volumes então, por exemplo, como as palmeiras, e que criam, que são esses volumes especiais. Os próprios arbustos podem então criar essas massas, esses grandes volumes, esses grandes maciços, conformando espaços. Posso ter uma árvore bem comum que é irregular, que é, por exemplo, a flamboyant, que tem essa copa extremamente plástica, extremamente escultórica. Aí eu posso ter então uma copa mais densa, que é mais o formato de copa, uma copa mais rala, como o flamboyant, que aí o elemento pode ser a própria arquitetura do caule. E vou pensar algumas características gerais, então, quando eu vou escolher a paisagem. Quais são as transparências? Eu quero um espaço mais sombreado ou não? Quanto de luz eu quero colocar? Então, eu tenho uma copa mais densa, mais rala. A cor, então as diferentes tonalidades de verde, a floração dessas árvores que podem trazer algum atrativo, a textura, desde a textura das folhas, troncos, flores, a relação de claro e escuro, jogo de sombras. É muito importante, eu gostaria de falar assim, que existem diversos profissionais que podem ser paisagistas. O arquiteto paisagista, ele acaba trazendo essa questão da conformação do espaço. Às vezes antes, para depois escolher a paisagem, do que exatamente a espécie vegetal. Então, é legal a gente trabalhar com essas questões. O movimento, então, aqueles vegetais, eles são seres vivos, eles têm movimento, conforme o vento vai. O próprio crescimento, um jardim recém-plantado é diferente de um jardim depois de vários anos.
O uso da água, que a gente tem falado tanto, que traz tanto benefícios estéticos quanto benefícios ambientais, ou outros elementos de lazer, decorativo, equipamentos que podem, perdão, tá digitado errado, que podem estar trazendo características para o nosso projeto arquitetônico. E aí, quando a gente vai falar de tipos vegetais aplicados, a gente vai, né, segundo o Salviati, ele traz principalmente algumas características. É uma tentativa de trazer exemplos para a arquitetura da planta, né? Então, desde o aspecto visual, que eu falei, que são essas características da planta, até também características vegetais, que são importantes, o tipo de crescimento, o ciclo, o florescimento, a suscetibilidade e resistência a doenças e pragas, né, que a gente pode estar trazendo para identificar qual a planta a gente vai utilizar. Se ela é desse nosso bioma, ela vai ter uma adaptação melhor do que uma planta estrangeira. E em relação aos tipos, a gente pode colocar, né, os mais comuns são árvores, arbustos, trepadeiras e ervas. Porém, quando a gente fala na arquitetura paisagística, né, e aí esses autores que a gente já passou para vocês, os textos, como Salviati, Macedo, eles trazem uma categorização de tipos vegetais que levam, né, e que consideram uma abordagem gradual de estudo da vegetação dentro do projeto paisagístico. Desde piso vegetal. O que é um piso vegetal? É aquele tipo de forração que sustenta e suporta o pisoteio, tipos de grama e tudo mais, que eu posso pisar. As forrações também são plantas baixas, mas que não podem ser pisadas. Então alguns projetos de vocês às vezes estão lá, um banco no meio do piso. O que eu vou colocar? Se eu puder caminhar durante esse espaço, eu tenho que pensar um piso vegetal. Se eu não quero caminhar, eu vou ter que pensar uma forração, né? As herbáceas, que já tem um porte um pouco mais elevado, as arbustivas, que já tem um porte, já é um tronco meio lenhoso, mas ele não tem um grande porte. As coníferas, que são árvores, né, específicas, as arbóreas, que são árvores com lenho, né, as trepadeiras, que têm um crescimento totalmente diferente, elas precisam de um apoio para se sustentarem, e as atípicas, que a gente pode estar dividindo entre bambus e gramíneas, altas, né, tipo, não a gramínea baixa, que seria piso vegetal, bromélias, dracenas e agaves, suculentas e cactáceas, samambaias susicicas, bananeiras e helicônias, filodendros, aquáticas e epífitas. Lembrando que isso é uma classificação talvez pensada em arquitetura da paisagem, nem tanto nas características vegetais dessa planta, né? Como eu coloquei, as plantas arbóreas são árvores, palmeiras e coníferas. Né? As plantas arbóreas têm uma estrutura ramificada em diferentes formas, caule único, ramos providos de folhas laminares conforme tamanhos diversos. As palmáceas são plantas de caule único, providas de folhas alongadas, caracteristicamente pinnadas, inseridas em rosetas ou na extremidade superior do caule. Dificilmente tem um caule ramificado, embora existam algumas palmeiras que podem ramificar o caule. As coníferas são arbóreas, em geral de grande porte, com estrutura monopodial, um caule vertical e ramificações laterais pequenas. Tem uma copa frequentemente cônica, folhas como acículas, são como se fossem espinhos, né, lâminas estreitas ou escamas. As trepadeiras são plantas de caule não autoportante, que não se sustentam e precisam ser apoiadas em outras estruturas. As arbustivas, os arbustos, são plantas de caule não resistente, normalmente herbáceo, porém com altura acima de 1 metro. Já as plantas herbáceas, nessa caracterização, seriam divididas entre herbáceas, forrações e pisos vegetais. Como eu disse, o piso vegetal são plantas rasteiras, normalmente providas de rizoma ou estolões. Rizomas é aquele crescimento normalmente subterrâneo, onde vai saindo a planta, elas vão formando touceiras. Fortemente enraizadas, muito resistente ao pisoteio, admitindo poda rente ao chão. Já a forração são herbáceas, rasteiras, geralmente densamente enraizadas, com altura até uns 30 centímetros, que não admitem pisoteio e geralmente a gente não vai ter a poda rente ao chão. As herbáceas já seriam plantas de até 1 metro de altura, entre 30 e 1 metro de altura, excepcionalmente pode atingir uma altura de um arbusto, com o caule completamente herbáceo, não tem aquele sentido meio lenhoso de lenho. E aqui algumas representações gráficas de um piso vegetal, uma forração, herbáceas, em corte, de como a gente pode estar representando. A utilização dessas diversas tipologias na composição da paisagem é fundamental para criar ambiências atrativas, estratos, camadas. Nos estudos preliminares e no anteprojeto, as massas de tipologia devem ser determinadas, mesmo que as espécies fiquem para o projeto executivo. No caso, a gente agora já não vai ser um executivo, vai ser um anteprojeto, mas que a gente vai pedir as espécies, o T4.
Mesmo que as espécies fiquem em projeto juntamente com a sua quantificação de mudas, a gente deve estar liberando mais à frente. Mas no início a gente já deve pensar qual é o volume, que era o que vocês deveriam ter feito até então. É importante criar uma representação gráfica, ainda que particular e pessoal, criando exatamente uma chura, uma legenda, que vocês determinem, olhando na planta, por exemplo, lá naquela implantação, onde é piso vegetal, onde é forração, onde é herbácea, onde é arbusto. Então, para essa entrega final, isso já tem que estar muito bem definido. Né? Agora vamos falar um pouquinho das arbóreas. Elas são plantas que apresentam, né, representam o clímax da realização da natureza dentro do mundo vegetal. Né? O que quer dizer com isso? São plantas mais desenvolvidas. Né? Elas podem ultrapassar os 100 metros de altura. Então imagine o tamanho desse indivíduo, como as cegonhas, eu acho, né? Nos Estados Unidos. Elas têm uma perfeição e uma clareza da sua estrutura muito impressionante. Elas se distribuem em forma de buscar a luz. Então as árvores tentam buscar a luz, que elas precisam de muita luz. Criando então e integrando entre a sua copa e o fuste, né, um jogo de luz, sombra, tonalidades e contrastes muito importante para o paisagismo. Né? É importante levar que elas podem estruturar os espaços livres, criando ou proporcionando abrigo e proteção. Elas constituem elementos simbólicos da paisagem, são referências e demarcam os espaços, são verdadeiros tetos vegetais, que eu posso criar tetos e com isso criar um sombreamento. Elas podem ser de porte grande, médio e pequeno, aí vai ser de acordo com a altura. Eu posso dividir entre aquelas que são de grande porte, um guapuruvu, por exemplo, que tem mais de 15 metros de altura, médio porte, como o ligustro, que tem de 8 a 15, ou de pequeno porte, uma extremosa, até 8 metros. Né? Já em relação ao diâmetro da copa, também eu posso diferenciar o porte delas, e aí eu crio algumas representações com legenda para o meu projeto paisagístico. Né? A forma, como a gente já falou, os diversos tipos de forma. O crescimento dela pode ser monoaxial, ou seja, tem uma grande forma com galhos laterais, ou poliaxial, formando uma copa um pouco mais estruturada. Né? Eu posso dividir entre a copa e o fuste. O fuste é aquela parte do tronco até onde começam as ramificações. Isso é extremamente importante, por exemplo, para pensar uma arborização urbana, que eu tenho que ter um fuste alto para não interromper a passagem do pedestre. E eu tenho as diversas formas. Aqui eu não vou trazer, mas tem alguns exemplos de árvores arredondadas, árvores ovaladas, em leque, irregulares, uma árvore colunar, a copa piramidal, umbeliforme, um pouco mais irregular, espalhada, copas em cálice, as coníferas. A conífera normalmente vai ter o fuste também, que é essa parte livre do tronco, e a sua copa. Em relação ao fuste, ela pode ser crescida em baixa, média e alta. Até 2,5 metros, uma conífera baixa, de 2,5 metros a 4 média, e acima de 4 metros uma conífera alta. Do ponto de vista estritamente botânico, as coníferas são as plantas que pertencem à ordem Gymnosperma, né? Ou seja, que não tem a flor. Para o paisagista, interessa mais o fato que as coníferas são um grupo de plantas com uma morfologia externa bem definida, normalmente cônica, e que apresenta diversas características comuns e que se diferenciam nitidamente de outras plantas, pelo tipo de folha, pelo tipo de forma e tudo mais. Né? Também posso caracterizar elas de acordo com a altura, né, geral, em pequenas, médias e grandes. Tem uma variação de formas de copa extremamente rica e que mas normalmente predominam as alongadas, como na Toscana, que é super comum esse cipreste italiano marcando os caminhos. Perdão. Ou nos projetos paisagísticos, essas formas, esses volumes colunar, que são muito trabalhados, especialmente no jardim francês. Podem ter as copas cônicas, espalhadas ou em cálice. O pinheiro do Paraná é um exemplo muito característico desse tipo de copa. Né? E aqui alguns tipos de coníferas de acordo com as suas copas.
Bastante interessante lembrar a copa em taça, que é a nossa araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, que tem aqui na região também de São Paulo. Campos de Jordão tem várias. Tem algumas coníferas baixas e que não são um porte arbóreo, mas que trazem um trabalho muito importante para o paisagismo. É legal a gente também pensar que elas são árvores normalmente de clima frio, então às vezes, dependendo do lugar, não vão estar combinando com um jardim. Não vou juntar uma conífera como a palmeira, por exemplo, uma palmácea que é de clima quente. As palmáceas, eu tenho então a diferenciação entre fuste, que é essa parte do tronco livre, e a copa. Né? São plantas muito singulares, tanto pelo seu aspecto, né, e elemento de destaque na paisagem. A palmeira típica tem um caule esguio, vertical ou inclinado, às vezes meio tortuoso, coroado por uma roseta. Esse tipo de disposição das folhas a gente chama de roseta, com folhas grandes e muito características em forma de pena ou leque. Pena é esse tipo de folha que tem a característica mais comum das palmeiras. Em leque é aquela palmeira, como a palmeira azul ou o buriti, que tem esse tipo de folha. Né? As representações. Em relação ao porte, eu posso fazer as legendas com representação de palmeiras. Em relação ao porte, eu posso fazer da altura geral, até 2 metros, de 2 a 10 metros, o grande porte acima de 10 metros. Em relação ao porte da copa, o tamanho da copa, uma copa maior, uma copa menor, ou uma copa de médio porte. E com isso eu posso determinar exatamente a pontuação de onde eu vou marcar. Se eu quero sombreamento, eu tenho que essas copas se sobreponham. Né? Como eu vou saber isso? Pelo tamanho da copa das árvores. Aqui é uma palmeira imperial. Né? Aqui alguns exemplos de palmáceas de troncos simples, troncos múltiplos, troncos inclinados, como o coco da Bahia, ou tronco dividido, né? Como esta palmácea que é mais incomum. Né? Alguns exemplos de palmáceas de folha em forma de espinha de peixe ou de leque, como a palmácea azul ou palmeira imperial, extremamente utilizada. O tipo de utilização de palmácea. Eu posso criar aleias, como por exemplo no jardim botânico, renques homogêneos ou heterogêneos. Eu posso criar maciços, eu posso criar bordaduras, eu posso criar canteiros de palmeiras. Então eu posso juntar as minhas palmáceas numa composição diversas. Não só pontuando como as aleias ou renques, mas também criando maciços, criando grandes volumes, dependendo aí da minha palmeira. Outro tipo vegetal interessante é as trepadeiras. Na natureza, elas são plantas desprovidas de caule resistente, ou seja, elas não se suportam, que devem ser apoiadas em outras árvores ou arbustos, ou um pergolado, alguma coisa assim. Claro que na natureza não vai ter um pergolado. Desta forma, ao invés de investir o recurso na fabricação de um tecido, né, para se sustentar, elas acabam procurando a luz, né, e criando esses volumes, né, diferentes e criando um próprio recurso de fabricação de tecidos resistentes, né, que podem, ou seja, em vez de criar esses tecidos lenhosos e resistentes, elas produzem uma estrutura mais simples, leve e flexível, né, que possibilita, por sua vez, um crescimento muito mais rápido em sentido da luz solar. Né. Em relação ao porte, a gente pode ver a altura total e a sua extensão, pequenas, de até 3 metros, o ramo, médias de 3 a 6, ou grandes e longas a partir de 6 metros. Né. Produzem essas estruturas leves, simples, flexíveis, que causam grande atrativo, principalmente pela floração. Né? Sempre vão estar procurando a luz solar, tem que pensar nisso. E tem um crescimento muito acelerado. Tem várias plantas frutíferas, como as uvas, né? Plantas que podem se agarrar e formar uma parede verde. O maracujá pode estar criando, assim, tem uma floração muito bonita. Elas têm essas gavinhas que vão estar se fixando nos espaços. A primavera e outras plantas são muito importantes. Posso criar muros verdes, posso criar espaços pendentes com flores diversas. Um outro tipo são as arbustivas. Elas formam um conjunto bem característico, muito relacionado com a árvore, porém se diferencia pelo porte, pois essas são de aproximadamente até 6 metros. Tem alguns arbustos, como o resedá, que podem simplesmente ser conformados como se fosse
uma árvore. Normalmente elas não têm um tronco muito livre, um fuste muito livre. Embora tanto o resedar quanto a murta de cheiro eu possa fazer uma poda e criar ela numa forma de uma árvore. Né? Posso ter então arbustivas espalhadas, colunar, espalhada vertical, espalhada horizontal, em forma de leque, em forma globular, mais rasteiras. Então elas formam um conjunto muito característico e muito diverso de opções para compor os meus jardins. Né? Aqui alguns exemplos, né, floridas ou não, que eu posso criar maciços, eu posso criar barreiras visuais, eu posso criar muros vegetados, posso criar diversos estratos e camadas de paisagem, posso criar algumas representações quando elas são individuais ou quando elas formam maciços. Elas podem ser divididas de acordo com o tamanho da copa, né? E mesmo assim, ó, menos de 1 metro, de 1,5 m, de 1 a 1,5 m, acima de 1,5 m, não são plantas muito grandes. Mas, como eu disse, com uma murta de cheiro eu posso conformá-las quase como se fosse uma árvore. Eu tenho um telhado jardim, eu tenho uma área que não pode muito edificar. É um arbusto que vai me dar uma forma parecida com uma árvore num lugar que eu não posso plantar uma árvore, por exemplo, através da poda de condução. É uma boa opção. Arbustos que possuem volumetria que se assemelha a espécies herbáceas, né, porém se diferenciam dela porque possuem algum tipo de lenho e as herbáceas não. Né? Lenho é esse que parece um tronco, um caule. Os arbustos, quando plantados muito próximo, podem formar agrupamentos tanto homogêneos como diversos, podem ser espalhadas e criar então um controle espacial, principalmente em parques, em áreas muito grandes. Arbustos de até 1 metro podem permitir então delimitar espaços. Arbustos a partir de maiores que 1,5 m, eles podem então criar barreiras para esses espaços. São muito característicos porque pela coloração das folhas, pela floração, criando então atrativo, trazendo a fauna para esses. Depois dos arbustos a gente vai ter as herbáceas. Basicamente a gente divide elas entre herbáceas, forração e piso vegetais. Podemos criar grandes planos horizontais, né, que podem ser pisoteáveis ou não. Posso criar canteiros, posso criar espaços atrativos e com isso eu posso criar vários estratos e camadas da minha vegetação. Então eu começo a usar e criar, tipo, alguns falaram, professor, eu não quero construir nada, por exemplo, na área lá do oleoduto. Posso criar desenhos de jardins completamente interessantes só com esses tipos de planta que não tem nenhuma contraindicação naquele espaço. Então não existe desculpa para não criar um jardim bem feito, porque eu tenho opções de plantas e de tipos vegetais. Né? E aí eu posso criar representação dessas, tanto em planta, com algumas achuras, quanto em corte para essas minhas vegetações. Né? Tem uma exuberância visual de variação cromática, de elementos focais, de marcação da paisagem, composição de canteiros, tanto simples quanto compostos, e com isso criar assim, inúmeras opções de atrativos para a minha paisagem. As atípicas já são algumas plantas que de repente não se enquadram em nenhum tipo de tipologia vegetal já descrita anteriormente. Né? Há um certo número de espécies que elas mesclam características de uma com outra, então a gente acaba considerando, e aqui os autores que a gente está utilizando, em 8 tipos. Os bambus ou gramíneas altas, né? Tipo aquela orquídea bambu que é a arundina SP, que ela pode trabalhar aqui, esse capim do pampas, então eles criam, né? Tem uma altura super grande, não é uma grama, mas elas fazem parte do grupo das gramíneas, então elas são esses bambus ou gramíneas altas. As bromélias, dracenas, agaves, iucas, que tem essa forma meio, né, diferenciada, que cria um volume, um atrativo, que você pode jogar uma iluminação e criar um volume estético interessante. As suculentas ou cactáceas que eu posso utilizar tanto em paredes verticais, posso criar como pendentes, posso criar como jardins secos entre pedras. As samambaiaçu ou cicas, que tem essa forma meio... parece uma palmeira, mas não é uma palmeira, então eu crio uns volumes diferenciados. As helicônias, que são essas
parecida com bananeiras e que tem uma vegetação, cria um maciço de certa altura, mas com uma floração interessante. Os filodendros e monsteras, que foi tão usado introduzido no paisagismo pelo Burle Marx, e que podem criar canteiros ou ao mesmo tempo subir em algumas paredes e criar paredes verdes interessantes. Então eu posso trabalhar com isso, de repente telhado verde, que ela não tem uma profundidade muito grande de raiz. Muitos de vocês estão trabalhando, por exemplo, e a gente tem com a água. Será que eu não posso trazer algum tipo de planta aquática, né? Aqui eu trouxe como exemplo, a gente trouxe Vitória Régia, as ninféias. Vitória Régia precisa de uma boa profundidade, uns 2 metros de profundidade para plantar. Mas um aguapé, algum tipo de planta que eu possa trabalhar nesse movimento de água e trazer vida para esses espaços. As epífitas, que são plantas que elas não são parasitas, elas só se apoiam na árvore, mas não tiram da árvore a sua alimentação. Aqui eu tenho, por exemplo, o chifre de veado, eu tenho esse cacto macarrão que é tão comum, que é a Ripsalis na nossa região, que pode criar, né, esses elementos pendentes, essas paredes verdes. E quase todos os tipos de orquídeas, tem orquídeas terrestres, rupestres e epífitas, mas a grande maioria delas, aqui eu trouxe a Cattleya valkyriana, né, são espécies epífitas e que trazem uma característica super importante, de repente, para uma parede verde. Né? E aí a gente, por fim, traz essa tabela botânica. A tabela botânica nada mais é do que você especificar, né? Você tem lá na planta o código de cada árvore, você vai especificar aqui quais são os tipos vegetais, desde as árvores, arbustos, pisos, podem dividir por tipos vegetais. Vamos colocar então o código que está lá no negócio, vamos colocar uma foto da imagem, o nome científico, o nome popular, a quantidade que eu vou plantar naquele canteiro, que eu vou estar colocando ali. Qual é o porte, a origem, o tipo de iluminação que ela precisa, o tipo de solo, as especificações técnicas. Eu posso criar, então, de repente, desenhos de legenda. Qual é a legenda que eu usei lá? Vocês podem criar a tabela de vocês, né? Trazendo todas essas informações. Eu trouxe alguns exemplos, né? Mas vocês podem criar o de vocês. Aqui, por exemplo, tem código, tem um nome científico, tem a planta, tem o desenho, por exemplo, do formato de copa. Eu trago aqui todas as informações para elaboração do meu projeto paisagístico. Né? Às vezes não consigo alguma informação, posso deixar em branco, mas eu posso estar tentando procurar em diversos textos quais são as características dessa planta para trazer no meu projeto, né, na minha tabela botânica. Né? E aqui eu trago então só para terminar essa imagem, né, da arborizo, né, de como, né, eu tenho o meu projeto, eu posso fazer então essas vistas do detalhamento e como ele vai se, né, materializar. Então, que o meu desenho, a minha representação seja o mais próxima possível de como será o meu projeto final. Certo? Bom trabalho para vocês e as dúvidas vocês podem estar tirando nos atendimentos e nos fóruns. Espero que a gente tenha colaborado.